20 de fevereiro de 2025, quinta-feira da sexta semana do tempo comum. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. Nós vamos meditar hoje a leitura do livro do Gênesis, o capítulo 9, versículos do 1 ao 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra e dominai-a. Disse Deus a Noé e a seus filhos: eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bonito, belíssimo, hoje a igreja nos apresenta. E eu gostaria de pegar 2 pontos para a nossa reflexão. A questão do carinho e do respeito à vida, e também a questão da aliança para com Deus. Meus queridos, Deus entrega a Noé o cuidado de toda a criação. Toda a criação, assim como lá em Adão, Deus já tinha feito isso, aqui em Noé, Deus retoma, o seu projeto. Tudo que foi criado deve estar submetido aos cuidados do ser humano. E o ser humano deve cuidar, O ser humano deve cuidar e amar a criação. E o ser humano deve cuidar e amar de si próprio, cuidar de si próprio, amar a si próprio. Então, o primeiro ponto e a primeira questão que o texto nos traz: nós estamos cuidando, nós somos senhores, no cultivo, no cuidado, no guardar aquilo que Deus nos entregou. Isso vale para os nossos bens, minha gente, mas vale também para os bens da criação. Uma pergunta direta a mim e a você: você é uma pessoa ecologicamente correta? Para
que você reflita mais uma vez. Semana passada, o texto já nos levou a refletir sobre isso. Nós vivemos num mundo extremamente consumista, convenhamos, né? Hora ou outra a gente percebe que a gente não consegue viver a perfeição da ecologia e o cuidado do bem comum de maneira perfeita. É ou não é? Você vai, por exemplo, num restaurante, né? Você vai, por exemplo, eu vou passar no McDonald's ou no Habib's comprar um lanche, enfim, um alimento qualquer que seja. Você vai pegar a embalagem descartável, né? Junto do produto lhe serão entregues muitas embalagens. E não tem jeito. Não tem jeito. Nós estamos imersos numa sociedade consumista e não ecológica. Só que eu não estou falando desse exemplo, essas coisas acontecem, não tem jeito, não tem o que a gente fazer. Isso daí vem de um pecado estrutural. Enquanto não corrigir o pecado na estrutura, tem coisas que nós não conseguimos resolver nós mesmos. Mas eu gostaria de falar as coisas que nós conseguimos resolver nas nossas casas, nas nossas escolhas. Tem iniciativas que eu e você nós podemos tomar e muitas vezes nós não tomamos. E é disso que o texto estava dizendo, o cuidado da criação. O cuidado da natureza, o cuidado dos animais, né? Nós vemos tanta gente que maltrata animais, minha gente. Tem muita situação como essa. Hora ou outra a gente vê denúncias de pessoas com maus tratos de animais. Ora, se você não tem condições de cuidar, por que você pega essa responsabilidade? Por que você pega? Né? Eu mesmo, na minha casa, agora mudei de paróquia, né? Queriam me deixar um cachorro para eu cuidar. Eu falo, agora eu não tenho condições, estou chegando na paróquia, agora esse ano estou fazendo pós-graduação. Não dá. Se a gente não vai cuidar bem, a gente não pode assumir um compromisso. Por quê? Porque isso pertence a Deus, é uma coisa séria. E o que é de Deus eu tenho que cuidar bem cuidado. Se Ele entregou os meus cuidados. Então, não pega compromisso se você não pode cumprir. E também o texto vem falar do cuidado do ser humano em relação a si próprio, porque o texto fala sobre derramar sangue, sobre matar. Gente, nós vivemos num mundo onde a vida perdeu valor. É ou não é verdade? As pessoas se matam por causa de um lanche, por causa de 10 reais. Quando está valendo uma vida de uma pessoa? Talvez aquela pessoa não tenha importância para mim, mas aquela pessoa ela foi criada por Deus. E a vida humana, dentre todos os bens da criação, é o que tem de mais precioso. Cada ser humano que Deus criou, Deus, num ato criador de cada um, Deus entregou um projeto para aquela pessoa. Deus tinha um sonho para aquela pessoa que foi assassinada. E o transgressor, ele não somente apagou a vida daquela pessoa, mas ele também interviu no sonho que Deus tinha para ela. Deus ia usar daquela pessoa no projeto que Deus tem para a criação. E o transgressor se meteu no meio, foi pedra de tropeço no projeto de Deus. Vocês conseguem entender a gravidade do homicídio? Mas quando também a gente mata pessoas com palavras, com agressões, mas quando também a gente faz um mal a alguém, mas quando também nós nos tornamos pedra de tropeço para alguém, quando nós puxamos o tapete de alguém, quando nós impedimos que alguém possua o que Deus tinha planejado para essa pessoa e nós tentamos mudar por inveja, por ciúmes, nós não estamos somente prejudicando um ser humano, que às vezes pode até merecer o mal. Porque tem gente, sinceramente, convenhamos, tem gente que merece o mal. Mas nós estamos, quando a gente quer fazer as coisas do jeito da gente, nós estamos se metendo com Deus. E isso é perigoso, minha gente.
o projeto de Deus, ele é vasto, ele é grande. Nós não temos condições nenhuma de enfrentar o projeto de Deus. Vocês conseguem perceber como que as coisas, no fundo, elas funcionam com um olhar de cima, um olhar de sabedoria, né? E hoje a gente vê quantas pessoas, por exemplo, no dia de hoje, né, nesta quinta-feira, quantas pessoas serão assassinadas, serão mortas, porque estão atrapalhando a vida de outras. Só que essas pessoas que foram tiradas do caminho, né, como pedras que tiradas do caminho, Deus tinha um sonho para elas. E como vai ser no dia do juízo, quando Deus mostrar o projeto que Ele tinha para os transgressores? Então, minha gente, quando a gente começa a pensar sob essa perspectiva, a gente vai levando um pouquinho a vida mais a sério. E a gente vai buscando viver de maneira mais santa nos nossos relacionamentos. Aqui eu falei bastante do homicídio, né? Do assassinar o outro, do tirar a vida do outro. Mas isso vale para qualquer iniciativa que diz respeito ao próximo. Para qualquer iniciativa. Quando eu falo mal de alguém, por exemplo, eu falo mal de alguém para uma pessoa. Essa pessoa conta para outra. E essa pessoa de quem eu falei mal, ela acaba sendo prejudicada, porque essa fofoca ela foi passando como um telefone sem fio e acabou sendo prejudicada em uma situação profissional, por exemplo. Por causa do que eu comecei a falar. No fundo, se eu mexo no projeto de Deus, no dia do juízo eu vou ter que prestar conta, eu vou ter que justificar essa questão. Se eu não contritamente me arrepender, a conta vai ficar pesada para mim. Vocês conseguem perceber, minha gente? Como que a gente precisa pensar melhor antes de dizer algo a alguém, antes de fazer algo a alguém, até mesmo antes de pensar algo sobre alguém. É para a gente refletir. E eu gostaria de tocar numa outra questão que eu comentei no comecinho da reflexão, que é a questão da aliança, né? Deus diz assim no versículo 11: eu estabeleço convosco a minha aliança, nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. A aliança de Deus, ela é selada por meio do sinal do arco-íris. É muito bonito. O arco-íris ele é formado a partir da água, que entra em contato com os raios do sol, não é verdade? Então, aquilo que destruiu outrora, que foi o dilúvio, agora é princípio da aliança que produz vida. E Deus promete por meio desse sinal que nunca mais vai destruir a terra, que nunca mais vai destruir o ser humano, que nunca mais vai destruir a obra da criação, até que chegue o juízo, né? O juízo final. Vocês conseguem perceber uma coisa interessante? A aliança que Deus faz, prometendo nunca mais matar, nunca mais destruir, ela vem por meio daquilo que matou, ou seja, a água. Ou seja, aqui, essa aliança que Deus ele sela com o ser humano, vem nos mostrar para a nossa vida concreta, minha gente, que mesmo as situações da vida, né, que fugiram dos nossos projetos, as coisas que não deram certo, as coisas que produziram morte, as coisas que me causaram muito sofrimento, dessas situações, dessas coisas, desses elementos, Deus quer tirar
uma aliança nova de vida, de renovação, de vida nova. Olha que bonito isso, né? Da água que matou, agora vem a aliança, o arco-íris, a aliança da vida, da nova água que dá vida e não mais morte. Quem dá catequese de batismo, não sei se explora dessa maneira esse sinal, mas Deus se utiliza da decadência, da morte, para fazer uma renovação e transformar aquele mesmo elemento de sofrimento, outrora em elemento de vida, de renovação. Olha que lindo. Eu não sei o que você tem vivido, tem passado na sua vida, mas Deus vai fazer a mesma coisa que Ele fez com o sinal da água. Tenha certeza disso. Isso que você está vivendo, se você está vivendo um momento difícil, se você está vivendo um momento de provação, de dificuldade, de sofrimento, dessas situações, Deus fará vida, bonança, alegria e vitória. Creia nisso. Creia. Essa palavra de hoje é para que nós não desistamos do que nós fazemos, do que nós sonhamos, da vida que nós levamos. Não desistamos. Deus pode e vai fazer uma aliança de renovação. É o que simboliza o arco-íris, né? Infelizmente, o arco-íris, que é um sinal bíblico, né? Um sinal primeiramente bíblico. Lembrando que o livro do Gênesis foi escrito provavelmente 7 séculos antes de Jesus, 6 séculos antes de Jesus. Pegaram um elemento, um sinal bíblico. Hoje em dia, você vê arco-íris, você lembra do quê? Você sabe o que você lembra. Infelizmente, perverteram o sinal da aliança com Deus e usaram esse mesmo símbolo para defender algo que é o contrário da aliança com Deus, que é o distanciamento com Deus e do projeto de Deus. Infelizmente, na verdade, o demônio ele faz isso sempre, né? Pode perceber. Não é esse o centro da minha pregação hoje, mas pode perceber. O arco-íris, que é um sinal bíblico, o diabo pegou para representar outra coisa. De tal modo que hoje em dia todo mundo, quem olha um arco-íris vai lembrar de outra coisa, não vai lembrar do texto do Gênesis. O diabo está conseguindo o que ele quer. Uma cruz, por exemplo, que sempre na tradição da Igreja Católica foi um sinal de salvação, de redenção. Hoje você mostra para um protestante, para ele é sinal de sofrimento, de dor, de fracasso. Mas não foi isso que a tradição ensinou. Não, na cruz ele se tornou vitorioso. Ele venceu a morte e o demônio na cruz. E ainda pegam a cruz e viram para baixo. Ou seja, tem que utilizar do elemento cristão para poder pervertê-lo e levar as pessoas ao erro. Você quer mais coisas? A gente pode pegar vários elementos. Tem vários símbolos, né? O arco-íris, a cruz e tantas outras coisas. Então, meus queridos, que essa palavra de hoje nos ajude. Nos ajude. Creiamos que Deus está a nos sustentar. Ele está junto, caminhando junto conosco. Que palavra bonita hoje, né? Que Deus abençoe você. Meus queridos, desejo a vocês uma quinta-feira cheia de Deus, cheia de paz e alegria, força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.